Sejam muito bem-vindos ao Jogo Real Podcast. Estamos iniciando nossa terceira temporada. Aqui a gente não fala de teoria barata, a gente fala do campo de batalha do empreendedorismo. Hoje eu recebo uma convidada muito especial. Ela tem uma visão privilegiada do que está acontecendo no mercado, não só aqui em São Carlos, mas em todo o estado. Ela não é apenas gestora, ela tem terra na unha, literalmente. Ela é engenheira agrônoma por formação, mestre em horticultura pelo Unesp, mas pivotou a carreira para se tornar especialista em gestão empresarial pela FGV. Com mais de 20 anos liderando projetos de desenvolvimento territorial, hoje ela comanda a unidade do Sebrae aqui em São Carlos. Ariane Canela, muito bem-vinda ao Jogo Real Podcast. Obrigado por você aceitar meu convite. Já tentamos várias vezes, sua agenda Paulo. É muito corrida, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Sim. Eu queria que, para começar, você contasse quem é a Ariane Canela, né, como é que você começou você já trabalhou, lógico, o que você fez, como é que você entrou pro Sebrae, do Sebrae, como é que você veio aparecer aqui em São Carlos, como é que está sendo essa experiência, né? Obrigado mais uma vez por aceitar o convite nosso. Eu que agradeço o convite, que bom que deu certo aí, né? A gente tem conversado desde a primeira temporada, mas Sim. deu super certo. A agenda é corrida, sim, mas é um prazer falar de empreendedorismo, de carreira e espero poder contribuir, né, com aí orientações, enfim, tudo que a gente vive no dia a dia com quem está ouvindo aqui e assistindo o podcast. Parabéns por isso e Obrigado. muito sucesso aí na jornada. Obrigado. Bom, vamos lá, né? Eu sou a Ariane Canelas, eu comecei minha carreira, eu sou formada na Unesp em Botucatu, então... Somos unespianos, É isso, nós dois. tenho um carinho enorme aí pela Unesp, pela minha formação, né? Então tivemos essa grande oportunidade de nos formarmos e muito bem, com ótimos mestres e doutores aí. Então fiz Unesp Botucatu, desde o princípio fiz estágio, fui vivenciar um pouco e na prática, né, a agronomia. E bem no finalzinho da graduação eu me deparei com a economia rural. E aí gostei bastante e foi onde começou a minha trajetória com o empreendedorismo. O Sebrae também foi uma escola desde a graduação, porque eu fiz uma imersão durante a graduação ali, Jovens Empreendedores, dentro da Unesp, um curso né, oferecido ali como extensão e tive a oportunidade, falei, acho que eu gosto disso. E aí começou a minha trajetória, mas sempre trabalhei com melhoramento genético. Legal. E aí fui agregando a gestão empresarial, a administração rural, enfim. Trabalhei antes do Sebrae, eu tô há 15 anos no Sebrae. Legal. E aí antes trabalhei direto no campo, fiz pesquisa agrícola. Trabalhava para uma empresa. Trabalhava para uma empresa, fiz pesquisa agrícola. Depois eu comecei a prestar serviços para o Sebrae, através de um programa chamado SAI, Sistema Agroindustrial. E foi aí que eu comecei a fazer trabalhos coletivos, em sala de aula, oficinas de planejamento, trabalhar com cooperativas, com associativismo. E nunca mais saí. Aí o bichinho te picou. Eu me apaixonei por tudo isso e começou essa história. Eu fiz mestrado também, né? Então eu sou mestre e comecei a dar aula. Então, antes de chegar no Sebrae, eram muitas atividades e comecei morando a aonde empreender. você estava? Eu sou de São Paulo. Ah, você é de São Paulo. Eu sou paulistana e trabalhava inicialmente em Mogi das Cruzes, dali no Alto Tietê, né? Então, Mogi era a sede, mas atendia mais 8 municípios.
prestei serviço, aí tive que abrir uma empresa, né? Comecei a empreender de consultoria, e aí Sei bem que é comecei, isso. né? Você conhece, comecei a labuta. É, Fácil empreender. a empresa de consultoria, né? As pessoas precisam, Sim. elas entendem a necessidade, mas não sei se tem uma alta valorização do serviço prestado, É, né? Também porque quando a gente trabalha com micro e pequenas, sim. o custo, É. né, é elevado para eles. Enfim, então comecei aí nessa trajetória, prestei serviço por alguns anos para o Sebrae até entrar para o corpo técnico, mas além de prestação de serviço para o Sebrae, eu prestava serviço direto ao campo, Tá. trabalhei bastante com produção de orgânicos, mas Legal. também com a parte de administração rural. E dava cursos pelo Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural também. Prestei serviço para o Sindicato Rural, enfim, eu vivi aí essa vida no campo. Você formou há quanto tempo? Eu Então, formei uns ai, 20, 20 anos, 20 anos. 21 É, eu, anos. eu tô fazendo 44 anos de formado só. Tá Tá? tranquilo, Um são pouquinho. algumas décadas de Sim. experiência e a gente está muito bem. Amém. E ter experiência, maturidade, né, aí na nossa profissão é bom e agrega, porque eu acho que dentro de toda essa trajetória, olhando assim um pouquinho, né, para trás, o que nos traz, o que me traz é o propósito de Sim. apoiar, de ajudar. Então, a consultoria faz isso, Vai. né? A Aham. gente está sempre imbuído do propósito de apoiar pessoas e transformar vidas, e o empreendedorismo ainda traz a gente para um lugar de transformar vidas através de sonhos, né? Então É. as pessoas sonham e a gente apoia aí na tangibilização de tudo Sim. isso, né? É, eu criei esse Jogo Real Podcast muito focado nisso, né? No empreendedor, principalmente o pequeno e médio empreendedor. Então, eu tenho trazido aqui sempre stakeholders dessa área, que é para o pessoal pegar dicas, sabe? O cara, às vezes, ele está lá empacado num problema e uma discussão aqui comigo, o cara fala, nossa, eu não tinha Não tinha pensado pensado. nessa solução. E justamente é passar toda uma bagagem de gente que o empreendedorismo é cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, né? Porque se você cair e ficar, você não para de empreender, principalmente no nosso país, com todas as dificuldades, mudança de rumo. Você tem um rumo planejado, de repente muda tudo, Sim, né? exatamente. É, não Fo- é simples, né? No nosso país empreender, tem burocracia, Tem, mas nós temos muitas ferramentas e o brasileiro é super resiliente. sim, E empreender tem comportamentos envolvidos, né? sim, Então, tem muito comportamento que você pode colocar à disposição do seu negócio, do seu empreendimento social, enfim, que vai fazer a sim. diferença para o sucesso disso. Mas sim, é resistir e lutar e batalhar todos os dias, É, né? pegando até um gancho que você falou, é ter propósito, porque se você Uhum. abre um negócio por abrir, aí eu vou abrir um negócio para ganhar dinheiro. Você está fadado ao insucesso, É. Ah, tem que né? ganhar dinheiro também, Sim, né? claro, Mas tem que mas se você gostar tem do que faz. propósito, aí você tem resiliência. É Se isso. você não tem um propósito, você monta um negócio para ganhar dinheiro. Não dá dinheiro, você fecha o negócio para abrir outro negócio e vai ficar E assim vai. nessa roda gigante sem parar. Então, você tendo propósito, né, você tendo sonho, Uhum. é importante. A gente tem a estatística do Sebrae, não sei se mudou, mas os 3 primeiros anos, né, que ou já É, melhorou isso, ainda continua três então, primeiros anos que nós quebra trabalhamos mais empresa. os dois Os dois primeiros, primeiros tem agora. uma queda vertiginosa aí tem um número alto de Sim, fechamentos, né, de empresas, então tem essa estatística. Mas a gente trabalha para isso sim, também, para apoiar, para que não haja tanta mortalidade de empresas. Hoje o Sebrae tem um presidente, que é o seu Manuel Farias, que é da FEComércio, e ele traz sempre essa fala, né? Desde que ele chegou ao Sebrae.
A gente tem um propósito, uma missão muito bonita, mas tem muita gente fechando as portas. Sim. Então, como a gente trabalha todos os dias para a manutenção desses negócios? Então, é um desafio, mas nós temos muitas ferramentas. O que é necessário são que as pessoas acessem, Sim. né, essas ferramentas. Então, as pesquisas, os relatórios, né, de gestão trazem da GEM, principalmente, que falta de planejamento é um dos principais pontos e um dos principais fatores para a mortalidade de empresa. Então, é necessário começar, tem o sonho, mas é preciso colocar, tirar da cabeça, passar para o papel e planejar, porque aí você começa de Sim. uma forma mais segura, Pé no buscando chão. mais informações, pé no chão, sabendo exatamente em quanto tempo você retorna, porque assim, muitas pessoas têm um recurso e colocam, tem um recurso, uma habilidade, eu sei fazer bolo, eu cozinho muito bem, então eu vou pegar esse dinheiro e vou abrir um negócio. Mas existe, né, Sim. uma série de vertentes, de fatores, enfim, de necessidades dentro desse caminho Sim. para você ter sucesso. E Super. um deles é o planejamento e é Eu sempre muito falo, é necessário. planejamento e vendas. Nada Precisa sobrevive sem faturar, venda. né? Precisa Porque é o vender. que você está falando, por exemplo, tem uma mulher trabalha, ela é uma boleira de mão cheia, mas está trabalhando. Eu falo que é todo mundo louco, né? Tem o CLTzinho dela, ela fala, vou abrir um próprio negócio. Aqui no Brasil, infelizmente, tem uma estatística também que a maioria dos empreendedores são forçados a empreender, porque eles perderam o emprego. Então você é empurrado para o empreendedorismo. Dependendo da idade, você vê que você não consegue mais emprego, aí você vai empreender. Mas mesmo assim, a pessoa ela é habilidosa no que faz, ela é um excelente sapateiro, uma excelente boleira, faz brigadeiro, sei lá o quê, mas não sabe vender. E aí, tudo bem, planejamento tem que ter, mas se você não tiver vendas, É um aí. conjunto enorme, né, São Paulo? vários alicerces, né? Eu costumo falar para a equipe que, para nós do Sebrae, a gente separa, né? Finanças, marketing, gestão de pessoas, toda a parte de operações, mas tudo isso acontece para o empreendedor Ao no dia a mesmo tempo. dia ao mesmo tempo. Por isso é importante que a gente tenha conceitos, que o empreendedor tenha conceitos, né? E a gente passe para eles da forma mais prática possível, exemplificando e trazendo situações reais, como é a proposta aqui do Aham, podcast do Jogo Real, de como isso vai ser aplicado no dia a dia, sim, porque é um turbilhão. Então, planejar é importante, mas você tem que ter ele ali ao lado, só que você sim. tem que pensar nas vendas, hoje, na Depois sua que. presença digital, você tem que formar muito bem Sim, seu preço, você tem que ter o seu fluxo de caixa muito claro para desenvolver saber os fornecedores, passos, fornecedor, rede de mercado, contato, mercado, enfim, você tem que estar inserido sim. em algo que é muito grande, taxa de juros, Sim. toda a parte econômica. Então, o desafio do empresário, do empreendedor, ele é gigantesco, mas nós todos, né? Você também trabalha com toda a parte marketing e Sim. vendas, enfim. Então, o nosso desafio é levar e fazer com que essas empresas entendam que é muito importante se qualificar. Não dá para parar. O Não, mercado não para. não. O consumidor não para de querer novidades, Sim. então inovação é É, importante. E empreender tem muito, né, isso. de inovação aí, então Hoje você é fica parado, preciso. você já ficou para trás. Então, Não precisa nem andar para trás. Basta parar. a margem dos negócios, né? Se a gente Sim. fala de 15, 20 anos atrás, É, ganhava-se muito dinheiro, né, por um produto, por um serviço sim. colocado. A margem era grande. Hoje não é
é tudo muito caro, né? Tudo que a gente compra, todos os Sim, insumos, enfim. A nossa mão de obra, como prestador de serviço, tem um alto valor agregado, então é necessário fazer sim, conta e entender tudo que o empreendedorismo e ter uma empresa envolve. Então, essa mortalidade está muito conectada a isso, né? Ao quanto eu me preparo para esse mercado dinâmico. sim. Eu falo muito aqui nas entrevistas que eu já fiz sobre o tão pouco que é usado. Eu conheço muito o Sebrae, eu já fui instrutor, já fiz o Brasil Empreendedor, né, como instrutor, fiz o Empretec como aluno do Sim. Sebrae. O Sebrae eu tinha uma metalúrgica, me ajudou muito com planejamento, com tudo, né, com as consultorias do Sebrae. Mas o Sebrae, eu vejo ele é muito pouco procurado do que ele poderia ser, né? Eu não sei aonde que está a ponta que está faltando, né? Não sei se as pessoas... É que tem um pessoal que tem uma visão de Sebrae como se o Sebrae fosse um banco. Não sei se É, você sente isso. Ah, eu vou lá que eu vou pegar dinheiro com o Sebrae. é uma Não loucura, tem né? nada a ver É com uma isso. loucura. O nosso vídeo institucional atual, ele começa falando que o Sebrae não é um banco. É, Então, põe um caixa eletrônico e um X e fala, bom, primeiro ponto, o Sebrae não é um banco, exato. né? Mas nós fazemos muitas coisas e ao longo dos anos, são mais de 50, Sim, é, o Sebrae já teve um papel muito importante junto ao crédito. Não que não tenha hoje, sim, mas, por exemplo, é, já teve um período que nós fazíamos o plano de negócio, sim. Eu né? lembro desse período, eu Que já tinha. no Brasil Empreendedor também Sim, tinha um pouco disto, né? é. Então, é Era como meio se até a gente linkado, você tinha que fazer o Brasil Empreendedor para poder ter o plano de negócio, para poder ir buscar o crédito. Então, acaba que atrela, Sim, mas o crédito, o recurso, enfim, é em outra sim. instituição. Durante a pandemia, principalmente, nós conseguimos apoiar, né, com fundo de aval para ajudar as micro e pequenas empresas. Então, alguns entendiam que era o dinheiro do Sebrae, não, era ali quem estava, né, fazendo o seu Sim. aval. Mas nós temos também uma frente de crédito, que é para pré-crédito. Então, hoje o Sebrae apoia no pré-crédito. A gente fez isso e faz ainda apoiando o governo do estado junto ao Banco do Povo Paulista. Então, olhando para tudo isso, o que a gente ao longo dos anos vê que com o apoio no pré-crédito, você, empresário, consegue ter maior segurança, entender se aquele crédito vai ser de fato Uma uma alavancagem, alavanca ou um uma gancho, âncora, uma uma âncora. âncora, né, aí para o seu negócio. E o Sebrae continua fazendo consultorias e Tá, acompanhando você nesse momento que você vai precisar vender mais para pagar, sim. enfim, né, uma opção também, ou reduzir De recursos. custos, né, tem toda essa parte. Então, a gente tem um papel que leva algumas pessoas a pensarem que somos um banco, mas não somos. O Sebrae é uma entidade Faz parte do 5S? privada, faz parte Faz. do sistema S, né? É, Então, o Sebrae está aí junto com o Senai, Senac, SESC, Sesc, Sesc que é Senat, o muito, que é uma Senai. coisa que funciona bem no Funciona Brasil. super bem. A gente, apesar de ter muitas pessoas que ainda não acessam nossos serviços, nós, com relação a número de atendimentos em empresas, é um volume alto. Hoje nós atendemos e cobrimos, né, 20% das empresas do estado de São Paulo em Esse é um atendimento. número grande. É uma meta que a gente vem buscando e alcançando. Quando a gente começou a perseguir e aumentar o número de empresas atendidas, a gente começou aí com 9, 10%, então vem aí nos últimos anos, está aí nos últimos 10 anos, alavancando bastante esse número, aumentando, né? São muitos. Só aqui na Regional de São Carlos a gente tem quase 70 mil atendimentos ano 70.000. a empresários, então é bastante coisa que a gente faz, mas sim,
nós precisamos apoiar cada vez mais pessoas, porque tipo, precisa aumentar a competitividade Sim, delas, mas são muitas áreas. Então, em resumo, né, é uma empresa, é uma entidade sem fins lucrativos, mas é uma entidade privada. Muita gente pensa que é público, mas é uma entidade privada sem fins lucrativos, e a gente reverte isso, o recurso que nós temos para elevar a competitividade da micro e pequena empresa e apoiar o desenvolvimento econômico e social, através de algumas frentes. Então, a gente trabalha com política pública, apoiando o poder público para a melhoria do ambiente de negócios. Capacitar, qualificar o empresário é importante, fundamental, e isso a gente faz muito bem. Mas, como falamos no início, o nosso país é burocrático, tem sim. muitas regras. A gente está aí desmistificando agora a reforma tributária, tá certo? Tem um monte de dúvidas, mas o que a gente vê é que é um universo tão grande de diversidade de empresas, Sim, de produtos e serviços, de formas como que isso vai se conformar ao longo dos anos, né? A nova reforma tributária, se você for olhar, tem, sei, anos, né? é, Falam que até 2070 tem impacto e é, mudanças dentro dos municípios, enfim, toda essa parte o Sebrae apoia na implantação e em consultorias de política pública, porque é preciso melhorar esse ambiente, sim, né? Simplificar, desburocratizar. Hoje a gente fala muito de simplificação, sim. com tecnologia, então Envolve IA, inteligência artificial, mas hoje, por exemplo, o Sebrae tem um programa chamado Fora da Caixa, Governo Fora da Caixa, né, que vem do Catalisa, que é um programa nacional do Sebrae. Esse programa a gente está apoiando a Prefeitura Municipal de São Carlos, 4 pilotos no estado de São Paulo acontecendo, um deles em São Carlos, legal. para que a prefeitura não compre por licitação, né? É uma nova modalidade de compra governamental. Ela compre por desafio. Então, ela vai ver uma necessidade que ela tem, vai lançar esse desafio para o mercado e o mercado vai trabalhar em cima da necessidade e do desafio que a prefeitura tem. A gente Sim, está nesse momento, vai fazer construiu esse desafio, vai fazer consulta pública e tudo isso está dentro do marco legal das startups, está previsto na nova, que não é mais tão nova, tem lei, né, a sim, 14.133. Então, a gente apoia a prefeitura para que a compra seja feita localmente, em cima da necessidade dela, é uma sim. modalidade chamada CPSI. Então, assim, o Sebrae vem trabalhando ao longo dos anos para melhorar também o ambiente de negócios. Esse é um pilar. O outro pilar é a competitividade das micro e pequenas empresas. Então, a gente leva toda a parte de qualificação, consultorias, atendimentos coletivos, mas também individuais, ações de acesso a mercado, então feiras, grandes feiras. Um exemplo aqui muito próximo, né? Nosso AgriShow, que é em Ribeirão Preto. A gente leva Eu fui lá, as tem um empresas. Você stand, conheceu o stand do sim, Sebrae? com várias pequenas empresas dentro. Exatamente, que tem conexão Sim, com esse com mundo negócio. agro, Sim, né? Mas também startups. A gente estava com empresas que oferecem produtos e serviços dentro da nossa área, mas também tem uma área dentro da AgriShow só para startups, para sim, soluções para o agronegócio. Então, o Sebrae também tem uma participação dentro dessa área, porque a gente tem programas só para trabalhar com startups. sim, Então, veja, são muitas soluções, né, dentro aí do Sebrae. E a gente vai colocando isso paulatinamente para o mercado. E uma outra vertente, né, a gente não se resume a 3 pilares, mas é de forma a todo mundo entender um pouquinho o que sim, a gente faz, é trabalhar para as cidades do futuro. Então, o Sebrae trabalha com a educação empreendedora. Então, nós trabalhamos hoje
há mais de 20 anos, na verdade, né? Mas com crianças e jovens e também com o ensino superior, para levar um pouquinho de comportamento empreendedor e também modelos de negócios com diferentes temáticas. Então, hoje, a gente faz em alguns municípios um programa chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é para levar principalmente para a rede municipal, porque a gente fecha esse termo de parceria, né, de adesão com a Secretaria Municipal de Educação, para que a disciplina de empreendedorismo seja colocada dentro da E grade qual o ano da grade? do Colegial? Ah, Fundamental desde o 1, fundamental. Fundamental 1, Isso é muito 2, importante, né? ensino médio e ensino superior. E é o que a gente fala da construção da cidade do futuro, porque o Empretec, que, né, você citou, Paulo, ele trabalha para lapidar e transformar aí comportamentos empreendedores, porque foi estudado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, né, foi avaliado por que que essa empresa tem sucesso, por que que essa nação se destaca mais do que outras. Então, no pós-guerra, foi avaliado, né, por Sim. que que algumas nações conseguiram se sobressair mais do que outras. E aí foi identificado que essas pessoas, essas comunidades tinham comportamentos, tinham características semelhantes. E aí foi construído o Empretec, que é um seminário que no Brasil só o Sebrae aplica, que tem essa chancela da ONU. E só que o Empretec a gente trabalha com adultos, né, a Sim. partir de 18 anos. A cultura empreendedora, a disciplina de empreendedorismo, ela traz esses comportamentos para crianças e jovens, ou seja, lapidando esses comportamentos e implantando esses comportamentos para que a gente tenha pessoas mais. Para que a gente tenha Prepa- pessoas protagonistas de Sim. sua vida. A gente sempre traz o protagonismo como luz para dentro da disciplina de empreendedorismo. E por quê? Porque se você é protagonista da sua vida, você decide o que você quer fazer. Sim. Muitas pessoas pensam, mas o Sebrae quer que todo mundo seja empresário. Não, a gente quer que as pessoas tenham uma opção. Isso. Então, ser empresário é uma opção. E se você tem esses comportamentos, Legal. Se não tem, vai melhor. ser CLT. Você Tá pode ser tudo um bom bem. CLT com bons comportamentos. Sim. Você pode hoje ser um empreendedor social. Você sabe que se pensar nisso, no futuro, isso eu sempre imaginei, você pode aliviar até a carga das faculdades. Porque o cara pode chegar no final do terceiro colegial com toda uma preparação e falar assim, não, eu vou empreender. Não preciso fazer 4 anos, 5 anos de curso, ter um diploma para depois pensar em alguma coisa, eu quero empreender agora. Você pode aliviar a carga das faculdades E também. você pode aliviar, e você pode empreender durante, né? Sim. Um caso, antes de estar no escritório regional de São Carlos, eu estava no escritório regional de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, Onde eu fiz faculdade. né? Eu fiz a Lorena, Unesp lá. Não, fiz. em Guaratinguetá. Eu fiz lá. Morei 5 anos Tem lá. a USP em Lorena, a Unesp USP é é em Lorena. Guaratinguetá. E lá em Lorena, por isso até falei de Lorena, a gente trabalhava com um projeto social e esse projeto social trabalhava com jovens para ingressarem na faculdade. Jovens da escola estadual da cidade. E aí a gente começou a trabalhar para levar oficinas de empreendedorismo que criam planos e projetos de vida. E nós identificamos que a gente precisava ir um pouquinho além da oficina, porque esses jovens, muitas vezes, não é que ele não tinha conhecimento do que era faculdade, ele não tinha como acessar muitas Sim. vezes a faculdade, né? Porque algumas faculdades públicas existem ali no Vale do Paraíba, mas o grande volume é particular, tem um custo Sim. e as famílias não tinham como custear. Então, o empreendedorismo não era só
uma forma de desenvolver comportamento e criar um projeto de vida para essas pessoas, né, irem para a faculdade. Ele era um acesso à faculdade. Então a gente Sim, começou a fazer feiras, né, e a envolver as famílias e também desenvolver esses jovens para que eles pudessem, e aí na sua maioridade, né, quando fossem entrar ali na faculdade, vender o que sim, quisesse, brigadeiro, serviço, né? produto, enfim, né? Mas a maioria, a parte de alimentação, beleza e estética, para custear seu estudo e Sim, atingir seus sonhos. Então, de fato, chegar naquele projeto de vida e usar o empreendedorismo para isso. legal. Então, no ensino médio tem esse condão que é muito interessante, mas se a criança, né, chega no ensino médio já com os comportamentos, ela vai fazer isso de forma mais intuitiva. Sim, E no ensino superior não é diferente, né? Porque lá dentro tem uma série de oportunidades e projetos para você desenvolver, e muitos projetos eles ficam ali dentro da universidade porque não tem sim, essa chama empreendedora para fazer com que esse projeto vá para o mercado e seja testado ali é. dentro da universidade antes de ir para o mercado, enfim. Então é um pouco disso que a educação empreendedora do Sebrae faz também. Até pegando um gancho, o Marcos, põe o e-book, por favor, só para a gente fazer uma a parte. Eu escrevi esse e-book, ele é gratuito, né? A pessoa pode entrar aqui no link que está na descrição do vídeo e baixar. Ele é um checklist para você abrir um negócio. Foram Excelente. anos de estudo aí, baseado em muita coisa de Sebrae também, Sim, mas aí faz um checklist de tudo que você viu antes de abrir o negócio, excelente. ponto, tudo, documentação, tudo que você precisa, preciso atualizar, porque quando eu escrevi já foi faz algum tempo, mas isso também já ajuda a pessoa a ter uma noção do que ela está buscando, Exato. né? Então, isso aí é gratuito, é só baixar no site, tem o link aí, você abaixa e já te ajuda a pensar no seu Excelente. futuro, do que você pode fazer. E E é gratuito. então, é importantíssimo, a pessoa não tem nenhuma barreira para acessar, Não, né? Então, né? ela pode já iniciar Sim, nós começando, estudamos. né, estudando e vendo aí tudo que ela vai precisar para É, porque começar ela seu pode falar, negócio. vixe, A- Acho que 90%, vou chutar aqui, mas 90% das nossas soluções, das soluções do Sebrae também são 100% subsidiadas, ou seja, não tem custo sim, para o empresário. Algumas têm, sim, né? E geralmente algumas com nível de maturidade aí em gestão, para quem tem um nível de maturidade maior em gestão, produtos como o seminário Empretec tem um sim, custo, mas sempre, no mínimo aí 70% subsidiado pelo Sebrae. Então tem muito subsídio, acaba tendo um valor, né, sim, diferenciado aí no mercado. Então tem muita coisa que o empresário ou o empreendedor que quer iniciar um negócio pode utilizar por diferentes canais. A gente tem presencialmente, não só o Sebrae Regional São Carlos atende 19 municípios, né? Então, a gente tem o escritório em São Carlos, mas nós temos unidades parcerizadas, que são chamadas de unidades Sebrae aqui, na maioria dos municípios, né? 99% dos municípios têm unidade Sebrae aqui. Então, dá para acessar presencialmente o Sebrae em todos os municípios. No estado de São Paulo, o Sebrae atende os 645 municípios do estado. Então, também com essa taxa de cobertura aí de ter uma unidade Sebrae aqui de é assim para 99%. todo o Sebrae no Brasil ou São Paulo realmente é diferenciado? São Paulo foi pioneiro com essas parcerizações, mas isso já está indo para No outros Brasil todo. estados, mas foi uma boa prática que começou no estado de São Paulo. A gente, o São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas tem uma concentração maior em São Paulo, Você é o pulmão, pegam né? 40% do volume
Do de Brasil. empresas do Brasil. Nossa Senhora. Então, tem, né, a gente tem aí O um Brasil papel e uma obrigação de é estar aí na muito frente mesmo. concentrado o Brasil, né? É. O desenvolvimento seria muito melhor se espalhasse mais, né? Tem Mas muita coisa boa tem. acontecendo pelo Brasil inteiro, né? A gente encontra e tem colegas em outros Sebrais do país e tem muita coisa boa acontecendo, Sim. mas tem essa grande concentração e principalmente no estado de São Paulo, Sim. né? A gente tem aí desses 40%, 50% tá conosco e é, impostos, faturamento, enfim, é muita coisa acontecendo em volume aqui no nosso estado. E Você que bom, né? está no atendimento a empresários há uns 15, 20 anos. Quantos anos você tem de Sebrae? Ah, 15? eu tenho 15 de Sebrae, mas Sim. há mais de 20 anos aí Se você atendendo o puder, empresariado. se você puder listar, quais são os 3 erros fatais que você vê no empresário que ele chega lá No balcão. no balcão? Quais são os 3 principais erros que eles têm hoje? Ah, tem muita Pode coisa, até não chamar né? de erro, né? Mas Tem muita coisa, mas a gente citou aqui alguns. A impulsividade, né? Aí é começar sem planejamento, então é um ponto crítico. Ai, mas o planejamento fica só no papel? Não, você precisa revisitar, né? Sempre. Isso não é só um empresário, a gente vê que é da vida aí do brasileiro, né? As pessoas são imediatistas. Então, Paulo, até trazendo essa pergunta para um lugar que você tinha comentado, né? Por que que tem tanta gente que não acessa, né, o Sebrae? A gente tem 1 milhão de teorias e práticas de falas, né? Mas a gente vê que o ser humano, né, as pessoas são imediatistas. Então, assim, poxa, mas eu não quero estudar. é. Quero fazer o curso de Nossa, que 30 horas. chato, Que eu tenho que ir chato. lá. Vou ter que fazer um Empretec, tem 60 horas, Eu já né? aluguei meu lugar, eu Então, quero eu, abrir eu logo sou a porta. empresário, eu tô há anos aí, não quero. Então, É, assim, eu quero uma solução mágica. Mas não pronto. tem mágica, tem A pílula para dedicação. emagrecer, eu quero. Ah, eu queria do exercício. Tomar, acordar no outro Não dia, é menos. acordar fitness, é É, isso. Então, assim, tem esse imediatismo que é do ser humano, ele quer para hoje e não tem segredo, precisa se eu acho que do dedicar, brasileiro, estudar. mais do que do ser humano, né? Porque O o europeu, ele brasileiro já. é O diferente, né? americano, ele. Mas o brasileiro é bem, bem imediatista mesmo, assim, né? A É gente quer empolgado para demais. ontem. O que tem o empolgado até tem um lado Sim, bom, porque faz parte do aquele gás, empreender arriscar, sim, né? Mas a gente sempre fala sobre o risco calculado, então você precisa aí se preparar para isso. E tem o fator também de dedicação, o quanto a gente se dedica de fato para o que você faz. Para quem começa a empreender, a pessoa não faz ideia do tanto que ela precisa se dedicar. Você sim, trouxe outra ótima fala. Às vezes o empreendedorismo vem por sim, necessidade, porque ele perdeu o emprego, ele está ali com recurso, né? Tá com sim. uma grana e ele vai começar o negócio dele. Então, dentro disto, ele pensa: agora eu sou o patrão, agora eu sou o dono. Eu vou trabalhar menos, Daqui eu vou trabalhar, vou viajar eu vou sempre. viajar, É, né? Eu vou ter bastante dinheiro, vou- porque o meu patrão, meu chefe tinha. tinha, É, e aí não tem ideia do quanto você precisa se dedicar, Na hora que ele abre né, a para porta, já esse começa a cair negócio. boleto para Então, pagar. às vezes nem abre a Nem porta, abre, já tem né? Já boleto. tem Só de boleto, ir lá porque tirar o você CNPJ. locou o espaço. É, No caso do mês, você já tem que pagar a DAS, né? A sim, declaração ali, tem que ter um os contador. impostos, tem, né? O contador, se for uma EMU, uma EPP, enfim. Então, às vezes nem abre a porta e já tem os custos batendo a porta. É, Então,
não sei se são os principais, mas a gente vê que para quem está começando e também para quem está aí já há um tempo no mercado, são grandes desafios, né? Você se dedicar muito, precisa, é necessário, você não planejar e também querer soluções rápidas e mágicas e tem muita coisa boa no mercado, mas o principal é conhecer seu negócio, é gostar do que você faz e se dedicar e contar que você precisa de pessoas engajadas para que isso dê certo. E hoje é um grande desafio, né? Então, se você perguntar para o empresário, ele vai falar para você. Um dos principais desafios hoje é mão de obra qualificada. Eu discuti isso várias vezes aqui. O capital humano hoje é muito difícil. Além de trabalhar na área comercial, já trabalhei também em gestão de projetos, gestão de obras. E hoje em dia, você achar pessoa que tenha qualificação para trabalhar é muito difícil, é muito difícil. As pessoas, assim, eu não sei também, é uma discussão mais filosófica. A geração atual, elas querem mais direito do que deveres, né? Então, muitas vezes você chega numa entrevista, eu sempre entrevisto pessoas, ele quer saber quantos dias de férias ele vai ter, quando tem quanto que é o PPR. Ele não pergunta o que ele tem que fazer. Ele pergunta o que ele tem para receber. Isso pouco importa. Tem que trabalhar de segunda a sexta. Eu quero trabalhar, mas eu quero ser híbrido. Falei, tá bom, tudo bem. Só que aqui você vai ter que trabalhar direto. É complicado. Presencialmente, né? Não sei se é a geração, se bem que não é muito geração, porque tem gente toda a idade. Então, hoje, tem muito direito o mercado e pouco dever, tem né? muitas gerações, Sim. né? Aí no mercado ao mesmo tempo. Mas assim, nós falamos da educação empreendedora e de comportamentos, Sim. certo? Acredito que esses comportamentos que fazem a diferença aí no dia a dia e tecnicamente as pessoas até são qualificadas muitas vezes, mas elas não permanecem ali no trabalho. E tem estudos sobre isso. O que mais desliga pessoas hoje são os comportamentos. E eles não são só atrelados ao colaborador, né? Um empresário fala muito, não tem mão de obra qualificada, eu não tenho um time qualificado ou ainda pessoas engajadas. Mas o quanto esse empresário, e isso a gente vê, escuta e vivencia, quanto esse empresário se preparou para trabalhar e desenvolver pessoas. Sim. É constante. Pessoas vão sair, mas a gente escuta isso, você também deve. Mas eu cansei de qualificar. Não vou qualificar meu time. Eu tenho uma frase que eu até publiquei, eu não sei quem falou, mas eu levo ela para a minha vida, que é a discussão entre o diretor de RH e o diretor financeiro. Não sei se você conhece. O diretor financeiro pergunta para o diretor de RH, mas se a gente qualificar todos os nossos funcionários e eles forem embora? Aí o diretor de RH responde, e se a gente não qualificar e eles ficarem? O que é pior? O que é pior? Né? Então tem realmente. Eu faço treinamento, né? Minha empresa é de treinamento e consultoria, e eu desconto muito isso. Eu tiro o chapéu para as empresas que fazem todo ano um treinamento. Os caras estão lá há 30 anos, mas todo ano tem um workshop, levam para feiras. Não precisa muito nem gastar. Você pegar os seus funcionários, por exemplo, você tem uma empresa mecânica, você leva para uma feira da mecânica, por exemplo. Você tem uma empresa de agrícola, leva na AgriShow. Isso não custa caro. E treinamento é uma parte, né, do ciclo de gestão de pessoas. Então, o empresário precisa conhecer todo esse ciclo. Tem que atrair bem, né? E não é só salário. Começa por aí, né? Não é só salário. Reter não é só salário. Não, salário é uma parte desse ciclo, tem os benefícios, enfim, tem uma série de pontos e você precisa trabalhar o ambiente que é desafiador de forma equilibrada. E hoje existem, sim, muitas gerações no mercado com pensamentos distintos.
mas com clareza, com objetivos claros, metas definidas. Muitas vezes o empresário, ele cobra do funcionário um resultado que não estava claro para o funcionário que ele precisava entregar aquilo naquele prazo, enfim. É desafiador, porque comunicação é Sim. desafiador globalmente, É. né? Então, existe uma necessidade do empresário também se qualificar com relação à gestão de pessoas, a desenvolvimento, atração, Sim. recrutamento, enfim, tudo isso. Como nós falamos desde o princípio, tem muita coisa no dia a dia para fazer e é desafiador. Mas são essas pessoas, principalmente aí, né, os micro e pequenos, que movem esse país. Nossa, você tem esse dado de quanto do PIB brasileiro está na micro e A pequena? gente fala em 30% das riquezas geradas. 30? 30% É muita coisa. das riquezas geradas vem da micro e pequena empresa. Mais de 50% dos empregos, né? E um batalhão de micro e pequenos empreendedores para fazer essa economia girar, né? Então, óbvio que a gente não está diminuindo as médias e grandes, Sim, imagine, né? tem que ter também. Né? Para quem que o micro vai vender? Emprega, dá poder de consumo e regula, né, as cadeias produtivas, faz todo esse encadeamento girar. Mas a micro e pequena empresa tem um papel muito importante, fundamental na economia do nosso país, né? Sim. Falando do micro e pequeno, mas pensando no global, mas principalmente no micro e pequeno, que é o negócio do Sebrae. Hoje, a gente já falou rapidamente, hoje tem IA, tem digitalização, tem o marketplace, como é que essas empresas, essa pequena alfaiataria, o pequeno barzinho, a boleira, como é que ela vai sobreviver no mercado sem isso hoje? O Sebrae tem um foco também em digitalização, inovação para as micro e pequenas? Tem sim. A nossa atual gestão, ela tem um programa chamado Loja do Futuro, que engloba principalmente a parte de presença digital, inteligência artificial. A gente já está aí no 4º ano, né, da gestão e a cada ano o Loja do Futuro vai trazendo novas tendências e também falando cada vez mais sobre presença digital. Nem todo mundo tá em plataformas, né, de negócios, e-commerce, e, né, a gente vê que o dinheiro circula bastante nessas plataformas, mas a estatística traz que de todo o comércio, o que circula dentro hoje do digital é 12%. 12% do valor. Por enquanto, né? Né? É um volume alto, mas é 12%. Então, a gente fala que os pequenos que estão presencialmente com a sua loja, com a sua porta aberta, o grande concorrente dele não é o digital, porque tem uma fatia enorme desse mercado e desse dinheiro para ele faturar. Sim. Porém, ele precisa ter presença digital. Sim. Que é mostrar onde ele está, o horário de funcionamento, porque as pessoas... Ser achado pelo Google Maps. Ser achado pelo Google, dá aquela googada. A pessoa, antes de sair de casa, muitas vezes, hoje é um hábito. Sim. Onde eu encontro papelaria, onde eu encontro marmita fit. Então, a pessoa vai para esse ambiente encontrar onde ela vai acessar esse produto. Então, presença digital tem que ter e a gente trabalha com isso. Nós temos agora, no mês de março, a gente já fez 2 imersões digitais, né? Muito focada em inteligência artificial, que tem uma série de mitos e verdades, mas algo que a gente tem sentido, né, Paulo, você que também usa, é que aumenta bastante a nossa eficiência, ajuda muito a produção, no dia a dia. Tem que ter uma boa curadoria do ser humano com a informação que está chegando, né? Então... Ela faz o braçal ali, né?
Por exemplo, eu monto um plano estratégico para empresas. Eu levava 2 meses fazendo isso, porque eu tinha que pesquisar muito, ler muito, entrar em tudo quanto é site, e Montar. montar e ficar que nem um É, louco. Hoje eu chego lá e falo assim, por exemplo, quanto a Vale vai investir em 2026 no Brasil? Pum, sai tudo, distribuído por projeto, uhum, em 10 segundos. então, Então eu monto hoje um plano estratégico em uma semana. então. Eu E falo que dura com um mês, né? isso, é, Brincadeira. mas com isso, né, a gente fez essas imersões para aumento de eficiência, para criação de conteúdo, para usar, enfim, N ferramentas que a IA tem a partir de fotos, vídeos, edição. E agora a gente vai fazer imersão em presença digital. Então a gente agora Legal. vai trabalhar em o marketing digital Isso aqui em para São Carlos também. em São Carlos. Em março agora, dia 14 de março a gente faz a imersão. Você que está nos ouvindo aí, já segura. É gratuito? Tem Um um custo custo, mas mais bastante subsidiado acessível. sempre aí. 8 horas de imersão, porque é para você. Ah, são 3, 4 dias, Não, né? Aí a pessoa falta um dia. Pera, não, não. a gente vai fazer um sábado inteiro. É. Tem dado super certo, assim. Tem. Um Eu sábado faço muito inteiro, treinamento sábado o dia todo. pessoa entra E sai depois. e sai com tudo pronto É. ali, né? Você vai Pronto de volta para amanhã, o filho está chorando, eu avançar. pego e não volta É mais. isso, então É a gente dali até o tem feito. fim. Mas a gente tem várias soluções. E a gente já falou de várias formas aqui, falei do Sebrae aqui e tal, né? Então tem tudo isso no presencial. Mas a gente também tem vitrine, Sim, tem toda a área de EADs do Sebrae. Então a sim, gente tem um tem a portal. Universidade A Sebrae. gente tem a faculdade É, Sebrae, com no- cursos de graduação, cursos de curta duração e também alguns todos com MBAs. diplomas, todos. Nota 5 no É, MEC, tudo. diploma, muito bacana. Também com subsídio Sebrae, então com Você valor que quer bem ir bacana. enriquecer seu currículo, É, né? Você está parado. Quanto mais curso você fizer e pôr no teu melhor. currículo, mais você se É isso. destaca, né? E com esse diferencial, que essa é uma faculdade de empreendedorismo, né? Com Sim. muita prática, porque a gente está com os empresários no dia a dia. Então, muitos professores são nossos consultores, trazendo a realidade mesmo da micro e pequena empresa para dentro da faculdade. É o chão de fábrica que a gente chama. Como você diz, né? Literalmente terra, É terra terra na na unha. unha, né? Então é isso. Fazer uma pausa rápida para chamar os nossos patrocinadores, que sem patrocínio também a gente não sobrevive, É isso. e voltamos em breve. Na Max, o foco é treino inteligente, com estrutura pesada, ambiente que puxa sua régua para cima e acompanhamento de quem sabe extrair resultado. Não é só academia, é um lugar para quem quer energia, constância e evolução. Se você está tentando ganhar mais produtividade, mais confiança e mais disposição para executar, seu corpo precisa estar no mesmo nível do seu plano. Vai lá, procure a Max nas redes sociais que estão no QR Code aqui que aparece na tela e também na descrição do vídeo. A Max prepara o corpo e você entrega o resultado. Voltando aqui com a Ariane Canela. É Canela ou Canelas? Canelas. Canelas. Eu tinha um colega que era família Canelas. Canela. Ah, canela, tem Era, também. Tem. era, era, era o singular. É. Ô, Ariane, você está aí há muito tempo, né, ensinando os caras a
a ter um empreendimento, a ter sucesso no empreendedorismo. Agora você pega o seu crachá que você já deixou ali, joga fora e pega o CPF Ariane. O que você abriria? Ai, nossa, pergunta de US$ 1 milhão É, dessa, né? Porque com essa experiência toda que você é, tem. aí eu vou falar do CPF mesmo. É, Aí vem minhas paixões. sim, Eu não sei seus se propósitos. elas dariam tanto dinheiro assim, Sim. mas eu juntaria a agronomia com o empreendedorismo aí, com a gestão, né? Eu gosto muito de produção orgânica. Eu trabalhei com isso e então penso que A produção e fazenda orgânica. distribuição, assim, seria muito bacana para mim. Gosto muito de paisagismo também, então, tipo É terra na unha mesmo. terra na unha, assim. Então, um plano futuro aí, né, seria O CPF de Ariane. voltar para o campo, mas pensando não só na produção, mas pensando na distribuição, assim, de alimentos com qualidade, É, que porque fazem o bem para a orgânico a gente saúde. tem muita safadeza no meio, né? A gente vê nas feiras em São Paulo. Não sei se você viu uma reportagem que Sim, saiu. O sim, pessoal vai lá, sim. compra e vende o tomate Acha como que orgânico. mas Não tem é. muita coisa Mas eu boa adoro, também. eu adoro. Eu, Tem muita eu coisa gosto de boa. ovo caipira, eu gosto de Então, comida delícia, né? orgânica. Direto da Nossa, roça. é outra coisa. E assim, o importante, por exemplo, tem muita feira, é importante você saber de onde vem, né? Sim, Então tem muita gente séria, mais do que esses que é, se destacam negativamente na mídia. E é bom você saber de onde vem. Então tem muita feira de produtor rural, tem sim. muita feira Sebrae orgânica. ajuda nisso, ou não? Ajuda, Sim, né? nós temos programas para aumentar a atratividade, apoiar na técnica de exposição de produtos, no atendimento ao cliente, na formação de preço, que são pontos bem importantes para quem está em feiras ou empreendimentos ali ambulantes, né? Empreendimentos de rua, então a gente apoia, tem programas. E o Sebrae também faz parceria com o Senar, né, que é o de aprendizagem rural, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, no programa Feira do Produtor, que é um programa lindo. As feiras têm estandes de Legal, bambu, super legal. bacana, bonito. Geralmente elas acontecem à noite para que as pessoas que trabalham tenham Sim, oportunidade de comprar. Então tem também uns balaústres assim bem legal. bonitos. É super bacana. Então a gente também tem essa parceria com o Senar e apoia. Enfim, tem muita iniciativa aí. É. Dentro dos pilares que você está falando do Sebrae, aqui também tem um voltado ao turismo, né? Turismo rural, turismo, não sei, acho que da cidade também, né? Tem, O Sebrae tem. tá forte nisso também, né? Sim, Baseado até meio que juntando isso que a gente está falando agora, né? sim. E olhando para o mercado, né? O Sim, turismo tem crescido muito mundialmente, mas no nosso país. E o estado de São Paulo é um celeiro de lugares sim, lindos, de muitas estâncias e municípios de interesse turístico. Então, o Sebrae, né, também para apoiar o poder público, a gente fez no ano de 2025 e vai continuar agora em 2026, uma consultoria diagnóstica de turismo, para legal. olhar para algumas frentes, alguns pilares aí, alguns eixos, né, essa palavra de turismo que precisam ser desenvolvidos para que de fato quem quer tornar-se um município de interesse turístico, quem é um município de interesse turístico e quem já é uma estância turística que está mais consolidado, possa cada vez mais aumentar seu fluxo Sim, turístico, trazendo recursos para dentro do município. Então, o Sebrae fez essa consultoria diagnóstica e está aplicando, pensando primeiro na governança. Então, como que está a governança, que são as pessoas que falam de turismo dentro das localidades? Geralmente, o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Então, faz uma análise para ver se as conexões, os eixos estão fortes. Mas não só com relação a conexões e eixos, a gente vê o arcabouço legal. Então, tá. como que o município, porque para acessar
né, recursos para que você tenha esse reconhecimento que vem do governo do estado, de Esse selo, né? município turístico ou estância, né, precisa de um arcabouço legal muito bem definido. Plano diretor de turismo, tanto o realizado quanto os revisionais em dia, enfim. Então, o Sebrae vem e dá uma olhada no arcabouço legal. E também vê toda a parte de destino turístico inteligente, para fazer uma análise, para ver se o município está pensando e de acordo com padrões Sim. nacionais e internacionais para receber o turista Até o e as cuidado com o pessoas. local, né? A higiene, a limpeza, a segurança, a Acessibilidade, né, que é um acessibilidade, ponto muito importante. exatamente. Então, a gente faz essa análise junto ao município e as lideranças em turismo desse município e traz esse diagnóstico. Nós fizemos em São Carlos, nós fizemos em Araras, Torrinha, no ano de 2025, para poder dar esse suporte. Agora, esse ano, a gente vai Algumas delas já fazer. estão com selo de, Nós temos estâncias sim, turísticas tem aqui na Analândia, né? regional, Analândia, Brotas, Brotas, a gente também tem municípios de interesse turístico, todo mundo aí galgando sempre alavancar, é um ranking, tem sim. checklist, né? Então é documental. E está cada vez mais pintando, que é uma coisa que o Sebrae também ajuda, a questão de fazenda, hotel, né? Essas grandes fazendas, a Sim, sede vira um hotel, tem muito aqui tem na bastante na região. região, Tem ótimos, cachoeiras né? maravilhosas. Ótimos. O Sebrae também apoiou, você falou de cachoeira, o Sebrae fez, vou chutar aí uns 3, 4 anos, um programa junto, em parceria com o governo do estado de São Paulo, de ecoturismo. Então, para certificar empreendimentos que trabalham com ecoturismo, para dar segurança Sim, para quem vem, por exemplo, em Brotas fazer o rafting, né, sim. de que aquele é um empreendimento seguro, que os equipamentos estão ok, que atende padrões ABNT Internacionais. nacionais, mas também internacionais. Então, a gente também apoiou com consultorias, orientações e até com a certificação ABNT desses Legal. empreendimentos. Então, assim, tem um leque bem amplo e grande. Então, serviços de meio de hospedagem, a gente trabalha com toda a parte de governança em hotelaria, que é para dar esse suporte, né, para que tenham processos eficientes, que reduzam custos dentro do Uhum. hotel, enfim, tem uma gama grande, mas a gente está aí nessa apoiando tanto na política pública e apoiando o poder público para que de fato ele tenha uma projeção ainda maior com relação ao turismo. O turismo é uma vertente muito Sim. interessante, porque a nova reforma tributária ela traz que o imposto é no consumo, né? Então Uhum. ele vai ficar ali no consumo. Então, pensando nisso, o turismo É, é vai um alavancar. vetor de É, desenvolvimento, então a gente vem apoiando com isso e apoiando os empresários, avaliação de potencial turístico, então essas hotéis fazenda, sim. né? Será que eu tenho potencial O cara para tem uma sede ser bonita, mas um hotel você só tem fazenda? pasto lá. A gente tem consultorias que apoiam nisso também. Então, Legal. a gente foi por 2 anos já, levou missão técnica de empresários para a BTL em Portugal, que é uma das maiores feiras de turismo. Legal. Portugal tem um plano de Nossa, turismo sensacional, né? o Vem número de aí turistas. a Portugal é do tamanho de, sei lá, do São Paulo, do Sudeste brasileiro, mais ou menos é Portugal. O que ele recebe de de turista turista. é absurdo, né? E isso veio de implantação de política pública, né? Coordenada. Então, eles fizeram um plano que já está até chegando, era o 2030, assim, Sim. e perseveraram em cima disso.
Então a gente leva os empresários para conhecer as boas práticas. Cidades em Portugal que são só temáticas, assim, é uma cidade medieval, É. recebe um monte de turista. Ah, cidade do chocolate, recebe um monte Eu de fui na turista cidade de por causa. chocolate na Itália, Ah, então. maravilhosa. E por que E era não, uma né, no vilinha, era nosso, uma vilinha. então, por que não no nosso país, com festivais, com calendário Torrinha tá definido? assim com café, né? É, Torrinha, Torrinha é uma indicação geográfica ou isso, de café, o que atrai bastante sim, turista. E Torrinha tem essa característica, né, de é, não tem um alto volume de café a ponto de sim. exportação. Mas é gourmet, Então é gourmet e é para as pessoas virem para sim. Torrinha conhecer e consumir o E café, mas Torrinha tem o também a quê? Quantos mil beleza. habitantes? Tem 10 mil 10, então? habitantes, né? Então, Torrinha tá com essa característica de receber com bom acolhimento, Sim. com um café gourmet e com uma culinária que tem se desenvolvido ali muito É. gostosa, fora o povo Aqui, acolhedor, né? aqui a gente tem Porto Ferreira também com a cerâmica, né? Que Exatamente, também é também uma uma indicação indicação geográfica, geográfica. e o Sebrae também apoia essas governanças e esses municípios para avaliar, fazer diagnóstico para ver se seria aquele produto ou aquele serviço uma indicação geográfica ou uma marca coletiva. Tá, A gente fez isso com o turismo de Brotas agora, tá. com o ecoturismo, com um ketchup de goiaba, que tem em Brotas Não também, é? Não é, sabia. com o café aqui da Babilônia, de São Sim. Carlos, doces da Cidade Poema, que é Santa Rita do Passa Quatro. Então a Tá. gente vem trabalhando que eles têm um patrimônio imaterial Tem lá a em Santa coxinha Rita, de. Como é que é de chama? Bueno de De Bueno de Andrade, né? Andrade. Mas em Santa Rita é o food, que é um doce que Sim. é feito lá na cidade, que Aham. tem história, tradição e cultura, enfim, que é feito no tacho, super bacana, assim. Mas eles fazem vários outros doces com a mesma qualidade. Então, a gente foi lá para fazer a análise para ver Ah. se tem potencial de indicação geográfica. O Sebrae está apoiando para que de fato junte, né? Bons produtos, vocações, agregue valor e Movimento, fortaleça economia. o fluxo turístico aí das cidades. Ô, Ariane, você é paulistana da Gema. Você volta para lá para morar? Você que conhece tanto o interior? Então, nunca diga nunca, né? É, que a gente E no Sebrae eu já foi na sua tô na escolha. terceira região do estado. Ah, eu gosto muito de São Paulo também, mas eu amo o interior. É, o interior É, é ai, não tem especial. igual, né? Mas a Mas, né, cidade de vai que São você, Paulo né, tem volte, sua, vai tem seu charme. chegar diretor do Sebrae, você vai ter que voltar para São Eu Paulo. tô sempre à disposição do Sebrae. Onde disser, né, a gente vai, mas eu gosto muito do interior de São Paulo. É, a gente aprende muito porque cada região, cada localidade tem as suas Sim, particularidades, as suas crenças, então você aprende tecnicamente, culturalmente e se relaciona. É tão bom ter uma ampla rede, né, e sim. aprender e se relacionar com diferentes pessoas. Então, o E Sebrae tem me dado essa grande oportunidade. parece que o interior também ele é mais tem mais tempo para essas interações, né? São Quali... Paulo é tudo muito corrido. Embora eu acho que São Paulo, bairros também são distintos. Sim. Você vai pegar Moema é de um jeito, você pega Uhum. Moca é de outro jeito, É, você pega Vila Madalena é de outro jeito, Pinheiros é de outro jeito, Lapa é de outro jeito. sim, são várias São nichos, cidades dentro de São Paulo, né? mas não tem tempo de você interagir ali, É, né? É muito você se corrido. desloca muito, né? O Sim, trânsito é muito pesado, então você tem menos tempo de qualidade, né, para dialogar e se relacionar com as pessoas, o que no interior é um pouco diferente e é bem gostoso, né? sim. Para a gente já finalizar, porque senão eu fico aqui, eu sou Ah, italiano, eu eu falo também até de falo um manhã cedo. monte. Como é que você vê o Sebrae e o micro e pequeno negócio daqui 5 anos no Brasil? A gente só tende a crescer, né? O Sebrae é uma empresa que inova, que diversifica, que tem muita pesquisa. A gente tem uma área de
gestão estratégica, que faz muita pesquisa, que tem muitos dados, para que a gente entenda o mercado, a necessidade da micro e pequena empresa e desse potencial empreendedor e customize soluções para que a gente não oferte o que nós pensamos, mas sim Sim, que o mercado demanda. que o mercado demanda e precisa. Então, a gente tende a diversificar, a crescer e a inovar. A gente está com uma série de programas de economia criativa, que é algo que também tende a crescer. A gente não teve oportunidade, mas futuramente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Audiovisual, games, Sim, né, moda autoral. Então, a gente tem muitas soluções que tendem a crescer cervejas dentro. artesanais, Cerveja, a gente tem vários grupos espalhados pelo queijo estado de queijo, artesanal. café, cerveja artesanal, Isso tem muita coisa. é, Você está pegando, né, de novo, né? artesanato muito típico, vocacionado para aquela cidade. Tem muita coisa boa, né, dentro do nosso estado de São Paulo. Então, para o Sebrae, tem essa tendência de inovação e crescimento e apoio cada vez maior às micro e pequenas, porque a gente tem muita meta, né? A gente é Movido a movido metas. a metas, mas tudo isso é para apoio à micro e pequena e para a transformação social do nosso país. Então, a gente faz isso de forma muito pujante, mas muito feliz, porque de fato a pauta é positiva e voltada a apoiar pessoas. E com relação às micro e pequenas também, o número só cresce. A gente tem um número de microempreendedores individuais cada vez maior no nosso país, e o desafio é tornar esse microempreendedor individual cada vez maior. A gente não Sim. quer que ele fique Só ali com um individual. faturamento limitado. A gente quer que ele empregue, Sim. que ele De cresça, MEI vira ME, de ME vira. EPP, Vai né? E subindo. assim vai. É esse, né? Um dos nossos trabalhos é fazer com que isso cresça, que o microempreendedor individual seja assim essa porta de formalização de negócios e uma porta de oportunidade para bons contratos, para cada vez tirar mais nota fiscal, Sim. mas que ele cresça. Então a gente trabalha muito para isso e o nosso país ele é empreendedor, né? O Brasil é um país empreendedor. O Sebrae já fez pesquisa, você pergunta para os jovens o que ele quer fazer, a maioria quer empreender. Sim. O mercado busca também tem a pejotização, né? E a Sim. gente está aqui para apoiar. Então, o Sebrae tá para apoiar essa micro e pequena empresa no seu crescimento. Então, contem conosco, vamos juntos. Foi um prazer estar aqui Sim. no Jogo Real. Paulo, parabéns mais uma Obrigado. vez, né? Pelo grande desafio aí, que é ser um empreendedor, né? Sim. Então, empreender no nosso país e ainda com conhecimento, com educação, com treinamento, tem ainda esse plus que também Sim. é algo que o Sebrae tem como desafio, porque a gente falou, né? É. Que nem todos os empresários estão aí afoitos, Sim. né? Tem que dar um Pelo empurrão. Tem que dar um desenvolvimento. empurrão. Tem que empurrar, tem que fazer bastante campanha Sim. e ter bastante Geralmente patrocinador, né? o empresário vai procurar quando ele já o caldo já derramou tudo. Quando ele não está Já não tem. mais Aí ele pede socorro. conseguindo respirar, né? Ali não tem mais Infelizmente, acho que a saúde maioria financeira. que vai já está no talo, vamos A dizer, gente tem bastante cliente que está se sempre se preparando. Tá. preparando, mas também tem muita gente que está no Chegou a água. limite. Que está no limite. E falando nisso, como é que o empresário que nos assiste hoje, o micro, pequeno empresário, consegue acessar o Sebrae? Sebrae São Carlos, principalmente. Pessoalmente, as redes todas do Sebrae eu vou pôr aqui Tá na ótimo. descrição A do gente vídeo. agradece. Né, o site e tal, mas onde está o Sebrae? Eu sei onde está, mas onde está o Sebrae? Como é que ele faz? Ele agenda, ele vai lá, ele bate no balcão. O que ele tem que fazer? Vamos lá aos nossos serviços. Então, nós estamos todos os dias abertos, das 9 às 17 horas, né? No Santa Felícia, na Avenida Bruno Ruggiero Filho, número 649. Em outros municípios, tem as unidades Sebrae aqui
E no portal do Sebrae tem todos os endereços e horários de funcionamento, porque nem todos seguem esse horário, Tá. né, De São do Carlos. Sebrae, das 9 às 17 horas, para atendimento. Aham. Nós também temos canais, a gente tem WhatsApp, mas o Sebrae tem um canal 24 horas que funciona 7 dias por semana, Legal. que é o 0800. É uma central de atendimento que o empresário... Ai, perdi o sono, eu vou procurar o Sebrae. 0800 570 0800. Então, Legal. esse é nosso canal. E agora a gente está com um núcleo dentro da central de atendimento para tirar dúvidas sobre reforma tributária. Legal. Porque a gente- deve estar muita gente Tem louca. muita gente, para muitos empresários, né? Os impactos já começam esse ano, ele vai ter que Sim. tomar uma decisão qual regime que ele vai ficar, enfim, ali, se híbrido, se integral, Eu vou ligar enfim. daqui a uns dias, eu vou ligar lá. Liga no nosso 0800, que tem essa central, a gente está com o e-book e tem o portal do Sebrae, Sebrae SP, né? Onde o nosso... É .gov? Não, É .com? .com.br. O Sebrae está com toda a parte de EADs, cursos curtos, né, de curta duração, de longa duração, todos com certificado, como eu citei, em sua maioria 100% subsidiados. Então, tem um universo enorme dentro do nosso portal. Tem para todas as áreas de gestão, são 9 áreas de gestão, mas outras áreas distintas, né, específicas, então turismo, economia criativa, alimentação fora do lar, comércio varejista da moto, enfim, tem um universo enorme dentro do nosso portal e vai ser um prazer presencialmente ou virtualmente atender a todos que necessitam e que querem, né, se desenvolver e crescer juntos. Ótimo. Adriana, é um prazer te ouvir sempre. Né? A gente está Obrigada, sempre se Paulo. encontrando nos Sim, eventos é um por prazer aí. enorme, Paulo. Obrigado por ter aceito. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo aprendeu muito, principalmente a quebrar essa história de que Sebrae é um banco. Não Né? é um banco. Não é um banco, volto a afirmar. Isso há muito, nunca foi. Né? E abrir o espaço. Eu sempre estou falando aqui que o pessoal que está começando um negócio, um dos primeiros passos que ele tem que fazer é põe o pé no Sebrae. É isso. Vai lá, consulta, conversa. Tem tanta gente para ajudar lá, né? E aí ele pode estar muito melhor preparado do que sair mergulhando num lago escuro à noite e não sabendo para que lado pra onde nada. vai. É. É isso. Então, obrigado de novo, mais uma vez, né? Conte sempre com a gente aqui, se precisar do nosso apoio para divulgar alguma coisa, esses eventos que vão ter em março, tá? É só você me mandar no zap e eu divulgo aqui, sem problema nenhum, tá bom? Obrigada mais uma vez. Contem sempre com o Sebrae São Paulo, que é a casa do conhecimento. Estaremos juntos. Sucesso mais uma vez, Paulo. Obrigado. Você que nos assistiu até agora, não esquece, isso é muito importante, curta, você compartilhe se você gostou, se você não gostou também compartilha para os inimigos, mas se inscreva no canal, 90% da nossa audiência não é inscrita no nosso canal. E é de graça, é só você ir ali no inscreva-se e clicar ali, só não vai doer, ajuda o canal do YouTube entender que o conteúdo é relevante e jogar isso para mais pessoas, que o nosso intuito é esse, é abranger o maior número de pessoas possível. Um grande abraço e fiquem com Deus.